Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui com as nossas videoaulas, dando continuidade ao conteúdo de hidrocarbonetos. Hoje a gente vai começar a estudar os hidrocarbonetos propriamente. Nós vimos até agora, de maneira geral, né, radicais, nomenclaturas de cadeias ramificadas, esses conteúdos dentro dos hidrocarbonetos. Mas agora nós vamos detalhar mais. Nós vamos estudar cada hidrocarboneto, lembrando que nós temos 7 hidrocarbonetos para estudar, 4 de cadeia aberta, 3 de cadeia fechada, certo? E hoje a gente vai iniciar justamente o estudo com propriedades, fórmula geral, reações de alguns dos hidrocarbonetos. Tá legal? Nós vamos iniciar com os alcanos, tá? Os primeiros hidrocarbonetos. Então vamos lá. Vamos ver aqui, iniciar o estudo dos alcanos. Bom, os alcanos, eu coloquei aqui até alguns exemplos de alcanos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? De maneira geral, os hidrocarbonetos, eles são obtidos a partir do petróleo, quer dizer, a principal fonte natural dos hidrocarbonetos é o petróleo, e do petróleo a gente consegue extrair alguns hidrocarbonetos bastante importantes. O primeiro deles, e o que eu mais destaco aqui para vocês, é a gasolina, que é o isoctano, tá? Que é um alcano. Eu coloquei outros exemplos aqui, coloquei o butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, juntamente com o propano. Coloquei o metano, que é o componente do gás natural, aqui fala gás do pântano, mas é o gás natural, que é obtido a partir de decomposição de material orgânico. Nós temos também a parafina, utilizada na fabricação, por exemplo, de velas, tá? Então, nós temos aí uma infinidade de hidrocarbonetos que são utilizados no nosso dia a dia, tá? Destacando aqui os alcanos, né? Então, vamos lá. O que são os alcanos? Os alcanos, como o nome já diz, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Esse "an", né, que é o infixo utilizado no nome dos alcanos, indica somente ligações simples, então, uma cadeia saturada. Eles também são chamados de parafinas ou hidrocarbonetos parafínicos, tá? Então, parafinas são os alcanos, tá? A gente vai ver isso logo mais, o porquê desse termo parafinas. Então, o que a gente tem que saber inicialmente a respeito dos alcanos? A gente tem aqui a fórmula geral dos alcanos, tá? A fórmula que vai indicar que aquela, por exemplo, aquela fórmula molecular, ela pertence a um alcano, tá? Então, nós temos, nesse caso aqui, a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, onde esse N indica número de carbonos na cadeia. É o número total de carbonos na cadeia. Não é só na cadeia principal. Eu não especifiquei aí que era na cadeia principal. É na cadeia toda, ou seja, levando em consideração as ramificações e os carbonos também da cadeia principal, tá certo? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um composto de cadeia ramificada que ele tem aí ao todo 7 carbonos. Ele tem 6 na principal e tem um radical metil, e aí somando com ele, a gente fica com 7 carbonos. Então, ele tem 7 carbonos. Então, o que significa isso? Que o N é igual a 7, tá? N é igual a 7. Se N é igual a 7, aplicando lá na fórmula geral, a gente vai ter, ó, onde tiver o N, a gente vai substituir por 7, né? Então, vai ficar C7 H 2 vezes 7 mais 2, tá? Então, lembrando, primeiro faz a multiplicação, depois a soma, tá? Então, aqui, ó, vai ficar C7, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Então, a fórmula molecular desse composto, C7H16. Então, aí a gente tem a fórmula molecular de acordo com a fórmula geral, né? Ela está se aplicando certinho aqui a fórmula geral. Então, a gente sabe que esse composto ele é um alcano. Se a gente, por exemplo, não tivesse a estrutura, a gente poderia ver se a fórmula molecular ela está de acordo com a fórmula geral, e aí a gente identifica o composto como sendo um alcano, tá bom? Então, fórmula geral é bem tranquilo.
Seguindo. Bom, então, após a fórmula geral, a gente tem aí as propriedades, tá? As propriedades dos alcanos. A primeira propriedade se refere a ponto de fusão e ebulição desses compostos. Os hidrocarbonetos, de maneira geral, eles são substâncias apolares, apresentam moléculas apolares, tá? Assim como algumas outras funções orgânicas. Mas os hidrocarbonetos, de maneira geral, são apolares. Qual a consequência disso? Sendo apolares, eles não têm um polo positivo de uma molécula para atrair o polo negativo da outra molécula. Então, a ligação que ocorre entre essas moléculas é uma ligação muito fraca. São as forças de Van der Waals, que a gente já falou anteriormente. As forças de Van der Waals são ligações fracas, fraquíssimas entre as moléculas. A consequência disso é que os pontos de fusão e ebulição desses compostos vão ser baixos, as temperaturas vão ser muito baixas. Então, a temperatura que o composto passa do estado líquido para o gasoso é uma temperatura muito baixa, muitas vezes negativa até. E aí, a gente tem até alguns exemplos aqui para demonstrar isso. Outro detalhe é que a proporção que a cadeia carbônica vai aumentando, a gente vai ter um aumento também desses pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque a proporção que a cadeia carbônica aumenta, vai mudando também o estado físico dos compostos. Por exemplo, no caso dos hidrocarbonetos, com até 5 carbonos, os hidrocarbonetos são todos gasosos. 5 carbonos são gasosos. Até 17 carbonos, ou seja, de 6 até 17 carbonos, eles são líquidos. E acima disso são sólidos. Então, a proporção que a cadeia aumenta o ponto de fusão e ebulição porque muda o estado físico, tá? Vai mudar o estado físico desses compostos, ok? Outro detalhe, as cadeias ramificadas, elas apresentam pontos de fusão e ebulição mais baixos ainda. Por quê? Porque uma cadeia ramificada, a estrutura dela é mais complexa, então fragiliza mais as ligações entre essas moléculas, elas são mais fracas ainda. Então, os pontos de fusão e ebulição são ainda mais baixos, tá bom? Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Eu coloquei o metano, etano e propano, os alcanos, né, com 1, 2 e 3 carbonos, respectivamente. Olha os pontos de ebulição desses compostos, todos negativos, né? Então, todos abaixo de zero. As ligações são tão fracas que uma temperatura negativa, muito baixa, já faz com que esse composto ele passe do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o metano, menos 161,5 graus Celsius, o etano, menos 89 e o propano, menos 42. O que justifica isso? Eu pedisse, por exemplo, que vocês justificassem os pontos de fusão de ebulição tão baixos desses compostos. Vocês iriam justificar que as ligações entre as moléculas são muito fracas, são as forças de Van der Waals, e, portanto, não precisa de muita temperatura para quebrar essas ligações. E aí, pouca temperatura, eles já passam do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Seguindo. Segunda propriedade, também devido à baixa polaridade das moléculas, nós temos que os alcanos, eles são insolúveis ou praticamente insolúveis em água. Por que isso? Porque nós temos aquela regra básica de solubilidade que diz que semelhante dissolve semelhante. Um composto que é polar, ele dissolve outro composto polar. Um composto apolar dissolve outro composto apolar. Então, vejam, os alcanos são apolares. A água é polar. E aí, eles são insolúveis. Tá? Então, a água eles não vão ser solúveis em água, ou fracamente solúveis em água, mas eles serão solúveis em solventes apolares, como benzeno e gasolina, tá bom? Porque são semelhantes a eles. Terceira propriedade, também é uma propriedade muito importante, é o que se refere à reatividade dos alcanos. Os alcanos são chamados de parafinas. Parafinas por quê? Porque isso deriva do termo parum affinis. Parum indica pouca, affinis, afinidade. Então, eles têm pouca afinidade, significa o quê? Pouca reatividade. Eles não reagem com outros compostos com facilidade. Então, eles são pouco reativos. Mas por que eles vão ser pouco reativos? Também remete a um conteúdo que nós já vimos anteriormente, que trata das ligações simples que existem entre os carbonos.
As ligações simples são ligações sigma, que são ligações fortes, e elas não se quebram com facilidade. Para um composto reagir, é necessário que ligações sejam quebradas. E como a gente tem aqui somente ligações simples entre os carbonos, já que são compostos de cadeia saturada, né? Essas ligações não vão se quebrar com facilidade. Então, eles são pouco reativos, tá bom? Eles vão participar de duas reações principais. Não significa que não participem de outras, mas as principais são essas aqui: as reações de combustão e as reações de substituição. Reações de combustão é um conteúdo que vocês já viram no assunto de termoquímica, lá no segundo ano, nós só vamos revisar aqui. E eu vou dar ênfase àquilo que é importante para o nosso conteúdo. E as reações de substituição, aí, são reações novas, né, que a gente vai ter que detalhar um pouco mais. Então, vamos seguindo aqui com as reações de combustão. Vamos lá. Reação de combustão, ela se divide em reação de combustão completa e incompleta, como vocês já viram anteriormente, tá? Eu coloquei aqui 3 exemplos, na verdade, utilizando a mesma substância como combustível. Nós temos aí o metano, gás metano, tá? O primeiro alcano que nós temos, o alcano mais simples, na verdade, é o hidrocarboneto mais simples, o composto orgânico mais simples que nós temos, é o metano. Tá bom? Então, nós temos o metano aí sendo o combustível e o comburente é o O2, é o gás oxigênio. Por quê? Porque uma combustão é uma queima e só existe queima na presença de oxigênio. Então, o oxigênio é o comburente, tá? É o que proporciona a queima daquela substância. Então, a substância que vai ser queimada é o combustível, tá? O que vai diferenciar uma combustão completa e incompleta é, primeiramente, a quantidade de oxigênio que tem para reagir e, segundo, os produtos que vão ser formados. Então, nesses casos aqui, a gente vai ver isso, né? Para que a gente possa constatar a quantidade de oxigênio que está reagindo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear essa reação, tá? Essas reações. Então, vamos balancear. Nós vamos utilizar aqui o método de tentativas, apesar da reação de combustão ser uma reação de oxirredução, tá certo? Nós vamos utilizar o método de tentativas e vamos utilizar um artifício, que é o uso de frações. Nós vamos utilizar como coeficientes estequiométricos aqui, frações, para poder fazer o balanceamento, tá bom? Isso é feito aqui, está correto, não está errado isso. É um artifício que se utiliza principalmente nas reações de combustão, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo o balanceamento dessa reação. Balancear é o quê? É você ter a mesma quantidade de átomos antes e após a seta, tá certo? Porque a gente tem aí uma regra básica na química, que tudo, na química, na natureza de maneira geral, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, se nós temos 10 átomos de carbono no início da reação, nós temos que encontrar esses 10 átomos lá nos produtos. Eles não podem ter se perdido no meio do caminho. Então, balancear uma reação é fundamental para manter a quantidade de átomos estável, né? A mesma quantidade de átomos no início e no fim da reação, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui no metano, no CH4, um carbono, certo? Então, aqui tem um carbono e no CO2 também tem um carbono. A quantidade de carbono, ela tá ok, tá balanceada. Nós temos 4 hidrogênios aqui e do outro lado nós temos só 2. Então, para a gente balancear a quantidade de hidrogênio, a gente acrescenta um 2 aqui, ó. Esse 2, ele multiplica tanto o hidrogênio, balanceando aí 2 vezes 2, 4, quanto o oxigênio, que aqui está subentendido que tem apenas um átomo, tá bom? Então, vamos lá, o oxigênio, nós temos aqui no O2, a gente tem 2 oxigênios, e após a seta, nós temos 2 aqui, mais 2 aqui, ó, desse 2 que multiplicou aqui com 1, nós temos 2. Então, após a seta, nós temos 4 oxigênios. Então, nós temos que ter 4 oxigênios antes. Então, a gente acrescenta o 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4, todo mundo balanceado, tá? Na combustão incompleta, nós temos um carbono, aqui também um carbono, tá tudo ok. Hidrogênio tem 4, aqui só tem 2, acrescenta o 2, que também vai multiplicar o oxigênio. Então, oxigênio nós temos aqui no O2 2 oxigênios, aqui nós temos 1 e aqui nós temos agora 2, né? 2 vezes 1, 2. Então, ao todo nós temos 3 do lado do produto.
Então, tem 1 aqui, mais 2 aqui, tem 3. E do lado do reagente só tem 2. Então, a gente vai utilizar o artifício que eu falei para vocês, a fração. Vai ficar 3 sobre 2. Por que 3 sobre 2? Porque aqui eu simplifico esse 2 aqui, ó. 2 com o 2 daqui, tá? E resta apenas 3 oxigênios, tá bom? Balanceando a reação. Na última reação tem um carbono de um lado e do outro, tem 4 hidrogênios, acrescenta o 2 aqui. Eu tenho 2 oxigênios e aqui agora eu tenho também 2 oxigênios, tá tudo balanceado. Aqui fica subentendido que a gente tem 1, tá bom? Então, o que a gente observa? A quantidade de oxigênio nessas reações, ela foi diminuindo. Na primeira reação eu tenho 2 mols, na segunda reação eu tenho 1,5 mols, que é 3 sobre 2, né? Dá 1,5 mols. E na terceira reação eu tenho apenas 1 mol. Então, a quantidade de oxigênio diminuiu, a reação foi ficando incompleta, tá bom? O que identifica também são os produtos, tá? Na reação completa, nós temos gás carbônico e água como produtos, aqui, ó, gás carbônico e água. Na segunda reação, a gente tem monóxido de carbono e água. E na terceira reação, a gente tem apenas o carbono e água, tá? Então, a gente tem aí uma mudança nos produtos e, portanto, a gente vai ter a identificação de reações como completa ou incompleta, a distinção, né, dessas reações. Eu coloquei aqui uma observação, tá? Que é importantíssima essa observação aqui. E também é um assunto que vocês já viram, mas só reforçando. Nas questões que envolvem reação de combustão, turma, a combustão que vai aparecer para vocês é a combustão completa, sem sombra de dúvida. Tá certo? Sem sombra de dúvida é combustão completa. O que a gente tem que saber? Toda vez que os reagentes de uma reação forem formados pelos átomos, é a observação, tá? Foram formados, ó, os reagentes foram formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, toda vez que acontecer isso, os produtos dessa reação sempre serão gás carbônico e água, tá? Então, toda vez que a combustão ela for completa, toda vez que a combustão é completa e que nós tivermos os reagentes formados por carbono, olha aqui na reação, hidrogênio e oxigênio, toda vez que a gente tiver isso aqui, os produtos da reação sempre vão ser gás carbônico e água, tá? Não adianta ficar pensando muito, será que vai ser monóxido de carbono? Será que vai ser só o carbono? Não. Gás carbônico e água, combustão completa, produtos reagentes da reação, formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá certo? E aí, nos compostos orgânicos em geral, a gente vai ter exatamente essa situação, tá bom? Dos hidrocarbonetos, então, é essa situação, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, nesses exemplos eu quero equacionar as reações, balancear as reações de combustão completa. Então, eu já estou dizendo que as reações aqui são de combustão completa, tá? Sendo de combustão completa, eu já sei que os produtos dessa reação vão ser CO2 e água, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui completar essas reações, tá? Então, vejam só, para ser uma combustão, eu já sei que para ser combustão tem que reagir com O2. Então, todas essas reações, ó, todas elas, eu tenho que fazer a reação com quem? Com O2, com o gás oxigênio. Senão, não é uma combustão, senão não é uma queima. Tracinho, setinha, vou dizer. Tá? Se está dizendo aqui que é uma combustão completa, os produtos dessas reações vão ser quem? CO2 e água. Em todas. Sem exceção. CO2 e água. Bom, feito isso, agora a gente vai balancear, tá? Vamos balancear essas reações. Então, vamos lá.
balanceando as reações. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 2 carbonos, aqui, ó, 2 carbonos, e aqui a gente só tem um carbono, tá? Então, a gente vai colocar 2 aqui na frente. 2. Feito isso, multiplica tanto o carbono quanto o oxigênio, tá bom? Hidrogênios, aqui nós temos 6 e aqui nós só temos 2. Então, eu vou colocar o 3. 3 multiplica tanto o 2 quanto o 1 aqui, tá? Oxigênio agora. Então, quantos oxigênios nós temos? Nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, temos 4 oxigênios aqui. E aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Nós temos 7 oxigênios do lado do produto. Então, a gente tem que ter 7 do lado do reagente. Como é que a gente faz isso? Não tem nenhum número inteiro que multiplicado por 2 dê 7, então a gente vai utilizar a fração 7 meios. Pronto. Tá? O artifício que eu falei para vocês. No segundo exemplo, a gente tem 4 carbonos, aqui só tem 1, então boto 4, tá? Aqui nós temos 8 hidrogênios, aqui só tem 2, coloca 4 aqui, certo? Porque vai multiplicar, certo? 4 vezes 2, 8. E oxigênio. Então, aqui, ó, oxigênio, nós temos 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 1 aqui, ó, que vai dar 4. Então, 8 mais 4, nós temos 12. Eu não vou botar aqui 12 sobre 2. Por quê? Porque existe um número inteiro que multiplicado por 2 dá 12, que é o 6. Então, 6 vezes 2, 12, tá? Por fim, nós temos aqui, ó, 8 carbonos. Aqui só tem 1, então 8. Hidrogênio tem 18, bota o 9. 9 vezes 2 aqui, 18. Tá? E oxigênio. Oxigênio nós temos apenas 2 aqui, né? E aqui nós temos, ó, 8 vezes 2 dá 16. E aqui o 9 vezes 1 é 9. Então, 16 mais 9, a gente vai ter aí 25, tá? Então, no caso aqui, fração, 25 meios. Tá bom? Toda vez que o número der ímpar, vocês vão ter que botar na forma de fração, tá bom? Quando for par, é o dobro, tá certo? Então, aí, alguns exemplos. E aí, como é que eu vou cobrar isso de vocês? Não vou cobrar balanceamento, tá? Vou cobrar cálculo estequiométrico, que é mais interessante, né? Então, como é que vão ser os exercícios, as questões que envolvem? Não só eu que vou cobrar assim, tá bom? Geralmente vocês encontram as questões que envolvem reação de combustão envolvendo cálculo estequiométrico, tá? Então, como vai ser isso? Vamos ver aqui, ó. Então, aqui a gente tem, a partir da reação de combustão completa da gasolina, que é o C8H18, acabamos de ver lá nos exemplos, né? C8H18, a massa de, eu quero saber, né? Determine a massa de CO2 em gramas, que será lançada no meio ambiente quando 2 mols de gasolina forem completamente queimados. Aí tem os dados. Massa atômica do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Como é que a gente vai trabalhar a reação de combustão junto com esse cálculo estequiométrico, né? Então, vamos lá. Primeiramente, é fazer o balanceamento, a gente acabou de ver o balanceamento, tá? Vou só repetir aqui. Aqui a gente tem 25 meios. Aqui nós temos 8. E aqui nós temos 9, né? Foi o que a gente viu, tá? Então, quando a reação de combustão, aqui a gente tem, tá subentendido que tem 1, né? Então, a reação de combustão completa da gasolina, que é o isoctano, e aí já feito o balanceamento. O que a gente tem de dados dessa reação? Né? O que a gente tem, o que a gente pode extrair da própria reação, tá? Eu vou montar a reação, vou colocar todos os termos aqui em mols, em massa, e aí vocês vão fazer esses exercícios. Tem a letra A e tem a letra B, vocês vão fazer os exercícios, e aí depois a gente tira dúvidas, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó,
1 mol. Quanto que tem reagindo aqui? 1 mol de gasolina. Reage com 25 meios, que a gente pode botar já dividido aqui, 12,5 mols de O2, né? Formando, vou colocar aqui, ó, formando 8 mols de CO2 mais 9 mols de água. Isso é o que a gente extrai da reação. Não estou pegando nenhum dado ainda da questão, tá? Muito bem. Isso em termos de mol. Agora, em termos de massa. Como é que a gente transforma isso para massa? Aqui, gente, foram dadas as massas atômicas. Por que foram dadas as massas atômicas? Para a gente determinar as massas moleculares, certo? Então, por exemplo, no caso do C8H18, ó, C8, só recordando isso aqui, tá? H18. A massa do carbono é 12. E eu tenho 8 átomos de carbono. Então, vai ser 12 vezes 8. Mais a massa do hidrogênio é 1. E eu tenho 18 átomos de hidrogênio. Então, 18, 1 vezes 18, vou botar logo direto aqui, 18. Certo? Então, aqui vocês vão ter a massa atômica, desculpa, a massa molecular da gasolina, tá? A massa molecular vai dar, então, 114 gramas. 114 gramas, tá? Do O2. O O2, ó, vai ser quanto? São 2 oxigênios, cada oxigênio tem massa 16, então a massa do oxigênio, do O2, é 32 gramas. Do CO2, vai ser a massa do carbono, que é 12, mais a massa dos 2 oxigênios, que é 32. Então, a massa aqui vai ser igual a 44, tá? Vou botar aqui em cima. A massa molecular, 44. E da água, H2O, vai ser a massa de 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, né? E a massa do oxigênio, que é 16, então 16 mais 2 vai dar 18. 18 gramas, tá bom? Então, aqui a gente tem as massas moleculares de cada substância, tá? Agora, transformando isso aqui, ou utilizando, melhor dizendo, essas massas aqui na nossa reação. Então, aqui a gente vai utilizar as massas moleculares multiplicado pela quantidade de mols, porque isso aqui, gente, essas massas todas aqui, ó, são as massas correspondentes a 1 mol. 1 mol, tá? Então, em 1 mol de gasolina, eu tenho 114 gramas de gasolina. Em 1 mol de gás oxigênio, de O2, eu tenho 32 gramas. Em 1 mol de gás carbônico, 44 gramas de gás carbônico. Em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas de água, tá bom? Então, isso tudo é para 1 mol. Só que aqui na reação, a gente não tem 1 mol de cada substância. A gente tem 1 mol de gasolina, ok. Mas nós temos 12,5 mols de O2, 8 mols de CO2, 9 mols de H2O. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa e multiplicar por essa quantidade de mols de cada substância. A única que vai só se repetir é a da gasolina, porque a gente só tem 1 mol. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter, ó, 114 gramas, certo? De gasolina. Aqui a gente vai ter, ó, 12,5 mols de O2 vezes 32. A gente vai ter aqui, ó, 400 gramas de O2, tá? Aí nós temos 8 mols de CO2 vezes 44 gramas, né? Então, a gente vai ter aqui 352 gramas de CO2. E, por fim, a gente tem 9 mols de água, cuja massa é 18. Então, 9 vezes 18, a gente vai ter 162 gramas, tá bom? De
de água, tá? Então, tivemos todo esse trabalho para a gente partir para a questão, né? Então, na questão, a gente tem aí, ó, que a massa do CO2, vamos lá. A massa de CO2, qual é a massa de CO2 em gramas que será lançada no meio ambiente quando 2 mols de gasolina forem completamente queimados? Então, vamos lá. Aqui a gente vai relacionar massa de CO2 e mol de gasolina, tá? Então, aqui no caso, ó, 1 mol de gasolina, quando é queimado, libera uma massa de, qual é a massa de CO2? 352 gramas de CO2. Quando eu tiver 2 mols de gasolina sendo queimados, eu vou ter X. Então, X é igual, produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ficar 2 vezes 352 gramas, né? Então, X vai ser igual a 704 gramas de CO2, certo? É o que a gente vai ter aí, tá bom? Aqui, quantos mols de O2 serão necessários para queimar completamente 5,7 kg de gasolina? Então, quando eu tenho lá, né, na reação que a gente viu, aqui está relacionando mols, quantidade de mols e massa, tá? Então, quantos mols de O2? Então, O2 aqui, ó, vai ser em termos de mols, eu não sei. X mols, tá? Não sei. Mas o que eu sei? Na reação, diz o seguinte, ó, que quando a gente tem uma massa de 114 gramas de gasolina sendo queimados, para serem queimados 114 gramas, são necessários 12,5 mols de gás oxigênio, tá? Quando eu tiver 5,7 quilogramas, isso aqui eu tenho que transformar para gramas, porque aqui a unidade está em gramas, né? Então, eu vou ter, quando eu tiver 5.700 gramas, 5.700 gramas de gasolina, né? Que é o C8H18, eu vou ter X mols. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos, a gente vai ter aqui, ó, X é igual a 12,5 vezes 5.700 dividido por 114 gramas, né? 114. Então, aqui, ó, X vai ser igual a 625 mols de O2, tá? 625 mols de O2, certo? Tranquilo? Ok. E por fim, a gente tem qual é a massa em gramas de água. Eu quero saber aqui qual é a massa em gramas de água, X aqui em gramas, produzida a partir da combustão de 5 mols de gasolina. Então, a gasolina H8, C8H18, desculpa, C8H18. Eu quero saber aqui qual é a massa em gramas de água produzida a partir da combustão de 5 mols de gasolina. Então, na reação, a gente tem que, quando 1 mol de gasolina é queimado, isso aqui produz uma massa de gasolina, de água de 162 gramas. Quando eu tiver 5 mols de gasolina sendo queimados, qual vai ser a massa que vai ser produzida? Então, aqui, quem é o X? 5 vezes 162. Então, X é igual a 810 gramas de H2O. Tá bom? Então, é basicamente assim que eu vou cobrar de vocês, tá bom?
Eu depois vou passar outros exercícios, tá? Sobre cálculo estequiométrico, reação de combustão, envolvendo cálculo estequiométrico, tá legal? E aí a gente corrige numa aula, provavelmente numa aula ao vivo, tá bom? Depois a gente vai continuar então com o conteúdo de reações de alcanos. Bom estudo a todos e que vocês se dediquem, gente, em fazer as atividades, assistindo às aulas, tá legal? Um abraço a todos. Até a próxima.